ouvintes dos Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio de hoje vai ser um pouco diferente, é mais um episódio extra. A nossa temporada de 2023 já chegou ao fim e estamos aí chegando no final do ano e lançando alguns episódios especiais para ter um conteúdo diferente para entregar para vocês. E hoje estamos aqui para um episódio que a gente já fez uma vez ano passado, mas hoje voltamos para fazer ele em relação ao ano de 2024, que é um episódio de previsões. Então vamos usar aí as nossas ferramentas mágicas, divinatórias, oraculares, para fazer previsões para o ano que vem, bem no estilo dos jovens místicos dos podcasts por aí fora, do YouTube. A gente resolveu entrar na onda e ceder ao que o público quer, que é saber o futuro. Então, estamos aí com os nossos baralhos de tarô. A Rafa, que tá aí, tá com o baralho dos 40 servidores, né, Rafa? Oi, gente, estou com o meu baralho dos 40 servidores, mas com receio, porque da última vez que eu trabalhei com os servidores, eu fiz caquinha e me arrependi. Mas vamos lá, né? Acho que hoje vai dar boa. Mas só pra intimidação. Tinha convidado mais gente para participar do podcast, mais dos nossos integrantes, mas ninguém apareceu. Então o destino do mundo e da nossa nação está nas minhas mãos e nas mãos da Rafa, né? Seja o que for para ser. A gente já fez, como eu disse, um episódio de previsões em outubro do ano passado, né? Eu lembro que foi quando terminou o primeiro turno das eleições. A gente fez um episódio de previsões de como seria o segundo turno das eleições. E eu convido vocês que estão ouvindo, seja vocês que já ouviram ou que ainda não ouviram aquele episódio, para que ouçam e vejam que muitas coisas que a gente falou lá aconteceram. Então nós estamos no caminho certo de se tornar profetas. Então por isso que a gente vai fazer mais um episódio para ir demonstrando essa nossa capacidade de prever o futuro. Então, a ideia nossa é fazer, primeiramente, falar um pouco sobre o que pode acontecer no mundo para 2024, em geral, né, no nosso planeta, as principais coisas que vão acontecer, e depois a gente vai fazer um bloquinho para fazer previsões para o nosso país, né, questões, o que vai surgir ali, claro, vai ser, a gente vai tirar algumas cartas, mas de questões bem amplas assim sobre o nosso país, políticas, econômicas, sociais aí, que podem acontecer no próximo ano. Eu vou utilizar o baralho do Tarot de Thoth. De questão de baralho vai ser isso que eu vou utilizar, que é o meu baralho padrão que eu uso para divinação em geral e para aconselhamento e para práticas mágicas também. A Rafa vai usar o baralho dos 40 servidores, do Tommy Kelly, que a Rafa tem o baralho físico, e então vai ficar bem legal. Não sei se você vai usar mais alguma coisa, Rafa. Então eu vou, que nem o Gustavo disse, vou estar utilizando o baralho dos 40 servidores e um tarô aí, que não é o tarô verdadeiro, que vai ser o tarô de Rider-Waite. Certo, então temos dois tarôs, o baralho dos 40 servidores, e no final eu também vou falar sobre algumas previsões astrológicas, que são observações que eu fiz nos últimos dias em relação a alguns trânsitos astrológicos que vão ocorrer no ano que vem. Aí eu escrevi minhas reflexões no meu diário e aí resolvi trazer para o episódio também, já que estamos falando, né, sobre esse tema aqui hoje. Bom, como a Rafa vai usar dois baralhos, eu vou deixar ela começar. Não sei se você vai querer utilizar... eu acho que a gente tinha falado em off, né, que você iria utilizar os 40 servidores como principal e o tarô para confirmar alguma questão, se fosse necessário, né? É isso que essa é a sua dinâmica? Olha, eu pensei em fazer uma leitura com os dois, para justamente ter uma segunda opinião de um médico, sabe? Entendi. Mas uma coisa que é interessante, Gustavo, e que talvez o Diego mate a gente depois: bibliomancia, que é muito divertido de fazer. Sim, eu acho legal. Da última vez eu não tive muito sucesso com bibliomancia, as minhas leituras ficaram meio confusas, as do Diego ficaram bem precisas assim, mas por isso que eu não fiquei muito com tesão de pegar livro de novo para fazer.
não tenho nenhum livro assim que eu diga, putz, esse livro aqui seria legal para isso, apesar de ter mais de 50 livros aqui do meu lado. A maioria é livro de fantasia, de ficção fantástica. E aí eu pelo menos não sabe quando você não tá no feeling para fazer um negócio, mas se você tiver algum livro ali que você acha que encaixa, pode utilizar, não tem problema. Então, eu tenho 2 livros, não sei se eles encaixam, mas eu não sei bibliomancia também, eu vou amar da caralho, né? Eu penso que a questão seja a sua afinidade com o livro, né? Um livro que você goste bastante, né? Que você conhece bastante. Inclusive, gente, desculpa se eu tô ofendendo alguém da bibliomancia. É só realmente porque eu achei muito da hora de fazer e eu quero testar de novo. Então, como você vai usar mais métodos, começa com as cartas e depois eu faço a minha também. E aí depois pode fazer a bibliomancia. Perfeito. Vamos fazer primeiro pra questão mundial. Beleza, só me concentrar aqui. Eu vou tirar então uma carta pro futuro, que vai ser pra 2024, pode ser? Aham. No geral. Questão política. Questão ambiental, que é importante saber. E pra questão da magia. Pode ser da magia no geral, no mundo? Pode ser. Esoterismo, do ocultismo? Então vamos lá. Primeira coisa é a geral do mundo. Saiu o Mensageiro. O Mensageiro, ele vai nos mostrar melhor como nos comunicarmos e ele nos encoraja a estar sempre abertos ao que a vida pode estar tentando nos dizer. Então a palavra-chave do Mensageiro é justamente comunicação e ele pode representar que alguém está tentando se comunicar com você ou que você não está captando alguma mensagem que estão te mandando bem forte. Então, uma das possíveis leituras seria de que a gente não está enxergando o quão bom que o mundo pode ser no futuro. Principalmente porque, assim, eu tenho uma visão um pouco negativa sobre o futuro, admito. Eu acho que essa carta do Mensageiro quer dizer que o mundo pode se encaminhar para um lugar bom. A gente só realmente tem que prestar atenção e escutar as vozes daqueles que precisam de ajuda. Direi assim? O que você achou, Gustavo, dessa leitura? Acho razoável. O que também me veio na cabeça é a questão da comunicação poder estar relacionada à tecnologia também, né? A gente pode ter um mundo mais para frente cada vez mais relacionado a quanto a tecnologia vai ser usada para a questão da comunicação. A gente vê aí no dia a dia como existe uma guerra de narrativas para qualquer evento que acontece no mundo que acaba chamando a atenção. Você vê o quanto a comunicação, quanto os veículos da mídia, eles podem criar narrativas para definir como esses eventos vão ser vistos pela maioria da população. Então essa carta pode estar sinalizando a importância, né, como vai crescer cada vez mais a importância disso, conforme as pessoas vão tendo cada vez mais acesso à tecnologia, cada vez mais acesso ao jornalismo, à informação. Então pode sinalizar que a gente vai ter mais um ano de muita guerra de narrativas e de muito fluxo de informações, muitas falsas, outras verdadeiras, e aquela incapacidade que a gente tem, aquela dificuldade que a gente tem de diferenciar o que é verdade do que é mentira, né? Justamente por ter um fluxo muito grande de informações, ser muito fácil fabricar coisas. Agora a gente tem inteligência artificial que está ficando cada vez mais forte e cada vez mais fácil de fabricar coisas com uma capacidade de convencimento muito grande. Então eu também enxerguei a carta nesse sentido. Também vale frisar que agora a Meta está realizando os testes com óculos de realidade aumentada. E eu acredito que se isso se popularizar, vai realmente não mudar a forma com que a gente se comunica, mas facilitar a questão de envio de mensagens e de envio de narrativas para as pessoas. Porque agora com esse novo óculos da Meta, é muito possível que você consiga, por exemplo, lavar uma louça e mudar um vídeo no YouTube numa tela, entre aspas, imaginária que tem ali na sua frente, sabe? Sim. Então,
acredito que o mensageiro ele venha também com esse peso de narrativas. Passando agora para carta que representa a política no mundo, saiu aqui para mim a carta do monge. O monge, ele representa basicamente manter a simplicidade, sabe? Você se privar ali de alguns prazeres, às vezes de alguns deveres até, só para manter sua vida o mais simples possível. Então, quando ele vem para uma consulta, por exemplo, ela vai indicar que ali o consultante ele está muito sobrecarregado com a vida, com muita coisa para fazer, com muito caos. Ele precisa pisar um pouco no freio e se acalmar para que as coisas consigam fluir. Ele também demonstra calma, relaxamento e que são decisões a mais um longo prazo. Então, tipo, calma aí, vamos dar uma segurada, vamos resolver esses problemas, depois a gente vê essa questão, depois a gente vê aquela outra, vamos um passinho de cada vez, como diria. E também ele representa bastante questão de introspecção, meditação, o que eu acredito que não se encaixa muito no contexto quando a gente leva para política, sabe? Então, acredito que essa carta está dizendo que 2024 será um tempo de mais paz e de mais tranquilidade nessa questão. Eu interpretei de duas formas assim possíveis, né? Uma delas é que essa carta é meio que um conselho de que as pessoas precisam dar um passo para trás em relação a um envolvimento político, né? Que tudo hoje em dia, qualquer evento que acontece se torna uma guerra de ideologias também, e talvez essa carta seja um sinal de que as pessoas devam se afastar um pouco desse pensamento, tentar não polarizar tudo, né? Realmente é uma carta que sinaliza muito isolamento, então distanciar desses eventos, dessas discussões, pode fazer bem para as pessoas. Claro que eu estou olhando isso de um ponto de vista de aconselhamento, mas se for em relação a uma previsão assim do que vai acontecer, talvez a interpretação da Rafa seja um pouco mais precisa nesse sentido. Eu também vejo o monge como uma carta de introspecção e vejo a interpretação de que pode ser um sinal até encaixando com a carta do mensageiro que saiu antes, né, que a gente falou sobre a fabricação de verdades, né, que acontece na comunicação, na mídia hoje em dia, e como o monge pode estar vindo para dizer sobre a necessidade da introspecção e de você mesmo desenvolver essa capacidade de discernir entre as coisas, não confiar cegamente nas informações, né, realmente olhar para dentro de si mesmo e analisar com calma as informações que chegam até você, passar ela pelos filtros do bom senso para você tentar descobrir se as coisas são verdadeiras ou não simplesmente aceitar aquilo que chega até você. Então, algumas interpretações que eu fiz, mas realmente o que a Rafa falou faz mais sentido na questão de prever algo que vai acontecer. Eu acho muito interessante que de todas as cartas do baralho dos 40 servidores, o monge é a mais medonha, porque na questão de ilustração mesmo, que é um cara assim parado, olhando fixo no escuro, sabe? Acho que isso representa um pouco do desconforto que é você abdicar de alguns prazeres, de algumas questões importantes para você ter uma vida mais simples, sabe? O que esse arquétipo de monge eu acho que representa bastante. Agora, Gustavo, olha só, que coincidência. Eu tirei uma carta aqui para falar sobre o meio ambiente. E eu acho que ela tem uma forte correlação justamente com essas duas anteriores. A carta do meio ambiente foi a mídia. E a mídia, ela basicamente tá dizendo que nem tudo é como parece, né? Que alguém, né, ou algo, ele tá te alimentando com uma versão fantasiosa da realidade e que talvez não seja fantasiosa, mas que está sendo alterada para favorecer algum lado. Essa história fantasiosa,
ela está sendo criada justamente para determinar uma reação ou resposta das pessoas para com o acontecimento, o objeto, enfim. O que não é muito diferente do que a gente já viu até hoje na mídia, né? Tipo, a questão de usar canudo de papel para não usar canudo de plástico, sabe? Ou até mesmo você evitar de tomar banhos longos, sabendo que o agronegócio gasta, tipo, sei lá, 300 bilhões de vezes mais de água em um mês do que você gasta em 10 anos. Então, não acredito que seja nada muito diferente. Com essa montagem do deck mais completinha, parece muito uma questão de ter uma certa revelação, sabe? As pessoas começarem a realmente questionar e a ver que as mensagens que estão sendo passadas para elas, informações, elas nem sempre são a realidade. E muitas vezes os grandes conglomerados de mídia trabalham contra uma população, contra uma minoria que está, infelizmente, sendo oprimida. Essa montagem assim de cartas com o mensageiro, o monge e a mídia me lembra bastante a questão do Big Brother do 1984. A mídia também é uma carta muito de expor coisas que estavam ocultas, né, que as pessoas não tinham acesso antes. Então pode ser que algo na questão ambiental que as pessoas não estavam tendo divulgação, né, as pessoas em geral assim não estavam tendo acesso a essa informação. Vai acontecer algum evento que vai levar essa informação para o grande público, que a grande mídia vai começar a divulgar isso. Ou pode ser que realmente as pessoas comecem a se mobilizar em relação a essa causa ambiental de uma forma como nunca foi visto antes, o que é totalmente razoável, né, considerando que os ponteiros do relógio eles estão correndo e a questão ambiental ela é uma questão de um recurso finito, né? Então conforme o tempo passa ele vai se tornando cada vez mais urgente. Então pode ser que ocorra algum tipo de mobilização, alguma coisa que realmente não vai ter como escapar da grande mídia e as coisas vão começar a vir à tona. As pessoas vão começar a lutar com muito mais voracidade em relação a essa questão. Então eu vejo que pode ser algo nesse sentido, algo sendo revelado também. E para finalizar aqui com o baralho dos 40, nossa próxima previsão vai ser sobre a questão da magia em 2024. O que vai acontecer com esse submundo da internet? Nossa, submundo da internet é foda. Espero que não tenha nenhum magista sério ouvindo isso. Mas a carta que saiu foi o Doador. A carta é representada por um ser que parece um anjo, segurando uma bola de energia como se fosse dar de presente. Quando o doador aparece, ele significa justamente que um presente está prestes a ser dado. Esse presente pode aparecer de várias e várias maneiras, seja por dinheiro, seja por sucesso, seja por, às vezes, até um cachorrinho que você encontra na rua para adotar um presente. Essa carta, ela tem um significado bastante pesado também para a questão da generosidade e também da gratidão. Ou seja, se oferecer alguma coisa a alguém ou justamente receber alguma coisa de alguém, seja uma entidade, seja o universo, enfim. Eu acho que é um sinal de que a galera gratiluz vai ficar mais forte dentro da magia. Eu também pensei que pode ser que a gente vai ter um acesso maior a materiais, de alguma forma, né? Porque o Giver, né, fala de doação, né? De você ter presentes, milagres, coisas do tipo. Então pode ser que a gente vai ter um acesso a materiais que a gente não tinha antes, talvez uma maior acessibilidade a esses materiais que muitas vezes ficam restritos a ordens, a grupos. A gente vai ter alguma forma mais fácil desse material chegar para nós, que somos praticantes, né? Que somos curiosos sobre o ocultismo, sobre as questões esotéricas. Algumas interpretações aí que me vieram à mente. Então, para mim, uma das coisas que representa também pode ser os seus atos e práticas mágicas vão ser mais recompensadores nesse ano, sabe? Sim, Você vai
ter uma taxa de sucesso maior, seja por, sei lá, alinhamento planetário, seja por questão de energia. E também, pra mim, parece um pouco que pode ocorrer alguns certos milagres, mas não no sentido cristão da palavra, sabe? Sim. Mas realmente, de, por exemplo, você tentar algo novo, tentar algo muito arriscado e esse arriscado dar certo, sabe? Sim. É como se os céus estivessem mais generosos, né? Exato. De qualquer como forma, se tivesse... é uma carta bem positiva, né, pra essa questão da magia. Sim. Então, eu acho que essas cartas, elas trazem uma questão relativamente otimista, justamente por conta do doador, do monge e do mensageiro, que apesar do mensageiro e do monge não serem necessariamente cartas positivas, nessa leitura eu achei que elas estão com uma conotação mais legal. Mais de tipo, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo, e de uma iluminação. Não iluminação num sentido, meu Deus do céu, eu Não no fui sentido pros espiritual, arquivos mas no sentido de coisas que estavam ocultas virem à tona, né? Revelação, melhor. Revelações. Não, mas revelação é muito da Assembleia de Deus. Vocês entenderam, gente? Então, fiquei satisfeito com a leitura. Achei que viriam cartas mais pessimistas, mas pelo visto é só a mídia mesmo. Tá, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou tirar um tarô sobre esse assunto, e daí acho que para esse assunto não precisa mais tirar tarô. Aí se você quiser testar a bibliomancia, e aí a gente deixa para tirar o teu tarô para a questão do Brasil, só para não ficar tão repetitivo. Então eu vou fazer um método mais simples, eu vou tirar só 3 cartas e vai ser meio que geral assim, sobre o mundo em 2024. Vou usar aqui o tarô de Thó. Não vou especificar assunto para cada uma das cartas, igual a Rafa fez. Vou tirar mais num sentido geral. Vamos ver se as cartas vão tratar de temas mais isolados, se elas vão se complementar. Vamos ver o que vai sair. Então deixa eu me concentrar aqui e tirar as cartas. Olha aí, ó, saíram 2 arcanos maiores. Eu sempre tenho a impressão que o tarô de Toffoli não é tão bom para divinação. Não sei se é só uma impressão minha, mas eu sempre tive a impressão que ele é um tarô mais adequado tanto para rituais quanto para aconselhamento, mas para divinação, assim, naquele negócio mais puro, assim, de prever o futuro, ele não funciona tão bem, não é tão claro, mas vamos lá, vamos testar para ver o que ele vai falar aqui. Então, a primeira das cartas que saiu, ela vai dar uma confirmada naquilo que a Rafa falou. Porque a gente vai ter a carta da Lua. E a Lua fala sobre o quê? Sobre coisas ocultas. Porém, a Lua não fala necessariamente de revelação. Ela fala muito sobre coisas que realmente estão ocultas, que as pessoas não estão enxergando, que as pessoas estão iludidas com algumas coisas. Fala sobre mentiras, sobre um véu realmente que está sobre os olhos das pessoas. Então pode ser um sinal de algumas coisas que a gente comentou lá na leitura da Rafa, da questão de ter muitas mentiras sendo vestidas de verdade. E aí a gente falou da questão da mídia, né? Não tem como escapar disso, não tem como a gente falar de criação de supostas verdades sem falar da questão da mídia, da questão do jornalismo, da comunicação e de como que essas informações chegam até nós. Então eu acho que a carta da Lua ela vai trabalhar muito nesse sentido e é uma confirmação bem precisa sobre os assuntos que a gente já falou antes. Então muitas versões de verdade para 2024. Então vamos ter que manter os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos para conseguir discernir exatamente o que é verdade, né? O que é mentira. E aí a gente tem um complemento interessante, porque vai aparecer a carta do As de Espadas. O As de Espadas, que é justamente uma carta que fala muito sobre usar a nossa mente, usar a nossa inteligência, o nosso discernimento, a nossa capacidade crítica. Então,
Claro que aqui eu estou fazendo uma leitura conjunta das cartas, tá? Depois a Rafa pode também falar sobre a interpretação dela, se ela enxerga isso talvez como algum tipo de evento, né? Mas eu estou tentando prever qual que vai ser a questão do espírito mesmo geral para 2024. E eu já vejo outro complemento em relação àquilo que a gente falou. A capacidade de discernir, como a gente vai ter que ter a mente muito aguçada para conseguir discernir as informações que vão chegar até nós, que vão ser cada vez um número maior de informações, uma dificuldade muito maior de localizar o que é importante, o que não é, o que é verdade e o que não é. E o As de Espadas mostra sobre a questão analítica nossa, o nosso pensamento crítico e de como vai ser necessário desenvolver isso para conseguir chafurdar em meio à lama de informações que a gente vai receber cada vez mais. E novamente eu falo sobre a questão da inteligência artificial e o quanto esse poder da inteligência artificial vai ajudar na fabricação de versões e de supostas verdades cada vez mais. E o outro arcano maior que apareceu nessa leitura foi os Amantes. Essa é uma carta que fala sobre união. É claro que na carta são união entre duas pessoas, mas a gente pode estender isso para uma união de muitas pessoas. A gente pode estar falando sobre juntar forças, sobre trabalho em equipe, sobre a força dos grupos de pessoas que pensam igual, que lutam por uma causa única. Então pode estar sinalizando a questão de que a gente vai ter uma luta maior por certas causas, a gente vai ter grupos surgindo de uma forma mais massiva, né? A gente vai ter a nova ordem mundial. Não fica claro se esses grupos que vão surgir vão estar unidos por uma causa positiva para nós, né, ou negativa, até porque isso também é bastante relativo, dependendo de onde você está, de quais são as suas condições sociais e onde você vive. Mas dadas as outras cartas que surgiram, a gente pode estar vendo como a mobilização de grupos de pessoas para expor certos assuntos, certas coisas que estavam ocultas, que às vezes não aparecem na grande mídia, como é importante grandes grupos de pessoas se mobilizarem para expor isso, que a partir do momento em que você tem várias pessoas envolvidas, a própria mídia vai ter dificuldades de esconder certas questões, né? As coisas não vão ter como ser ocultas quando você tem um número grande de pessoas envolvidas. Muitas vezes essas pessoas conseguem se inserir em mídias alternativas e divulgar melhor certas causas de luta. Então essas coisas que estavam ocultas, essas verdades que estavam sendo fabricadas, também tem esse contraponto. Se você tem pessoas unidas em prol de fazer esse filtro, de trazer para as pessoas, levar para as pessoas aquilo que realmente é verdadeiro, você consegue fazer esse discernimento com muito mais facilidade do que se você estiver sozinho. E aí, unindo isso com a questão do As de Espadas, né, do pensamento crítico, fica muito mais fácil nesse contexto, né? Não sei o que a Rafa tem a dizer sobre. Então, cara, a primeira carta da Lua me fez pensar que a carta do Mensageiro vem para dizer também que coisas estão ocultas, sabe? Não como uma percepção que a galera vai saber que essas coisas estão ocultas, mas sim como um fato. Estão escondendo coisas e essa união pode justamente ser uma união que prejudique algumas pessoas, sabe? Não falo aqui, gente, de, sei lá, os Illuminati, a maçonaria. Eu falo algo no sentido de um conglomerado de empresas, uma questão assim, que realmente pode acabar se unindo para efetivar alguma coisa que prejudique a gente, sabe? Que nem quase sempre vem acontecendo. Então, eu acho que deu uma tonalidade meio pessimista essa sua leitura, pelo menos para mim, mas que também tem esse tom de, porra, gente, vamos fazer barulho, se fizerem algo contra a gente, vamos mostrar, vamos divulgar,
e falar que essas pessoas estão tentando justamente manipular vocês a acreditar na verdade deles e não na realidade, sabe? Uhum. Por mais que eu tenha tido essa visão um pouco mais pessimista, eu acho que ainda assim tem motivo para ter esperança e continuar lutando pelo que é certo, sabe? Uhum. Também concordo. A carta do As de Espadas fala muito sobre usar a mente, né? E usar a mente em detrimento das emoções. Então pode ser um sinal também de que os eventos que vão acontecer no próximo ano a gente vai precisar realmente usar o nosso raciocínio, a nossa capacidade analítica para observar as coisas e não se deixar levar pelas emoções, né? Porque uma das questões que é muito usada pelas tentativas de enganar, que são feitas pela grande mídia, pelos veículos de desinformação que a gente tem por aí, eles é um apelo muito grande para as emoções das pessoas, né? Então esse As de Espadas pode demonstrar o quanto é importante a gente manter esse estado de lógica, de raciocínio, de se ater aos fatos, à realidade, para conseguir fazer esse filtro maior das informações que chegam até nós. Rafa, você quer tentar fazer bibliomancia nesse tema ainda? Pode ser? Beleza. Então, Gustavo diz o número, 1 ou 2? 2. Beleza? Eu vou começar a rolar as páginas e você diz quando parar, beleza? Beleza. Então, 3, 2, 1, comecei. Para. Ok. Eu vou começar a passar meus dedos pela página e você vai dizer quando parar. Então, 1, 2, 3. Para. Ok. Acho que não deu certo, mas enfim. Questão de uma visão geral para 2024. Observe a sua decoração. Como você decora sua casa diz muito a seu respeito. Entretanto, você se acostuma com a aparência das coisas e, às vezes, se esquece de que nunca pintou as paredes brancas do seu locatário quando se mudou para o apartamento. Ou de que seus móveis estão exatamente onde você os colocou quando só estava tentando posicioná-los em algum lugar que coubesse. Observe a sua casa com um olhar renovado e crítico. As cores das paredes ainda refletem quem você é? O que os móveis dizem a seu respeito? Caminhe pelos cômodos. Há lugares onde você tem dificuldade de chegar? Se não quiser ficar neles, porque é muito difícil, fisicamente ou de outras formas, então existem boas chances que o fluxo de energia dessas áreas estão obstruídos. Pense em reorganizar a posição dos móveis, das fotografias e dos enfeites. Ok, eu acho que dá para encaixar na questão do discernimento, do pensamento crítico. Acho que dá para encaixar nessa descrição aí. Demais de você realmente. Como. Tá, vamos lá. Acho que fala muito sobre você observar as coisas que estão ao teu redor no dia a dia e que para você são só rotinas, são só coisas mundanas, né? E quando você passa a dar um significado mais profundo para essas coisas que você passa todo dia por elas, elas passam despercebidas justamente por você estar acostumado a elas. Então acho que isso pode ser traçado um paralelo para as informações que a gente recebe e de como a gente tem que aprender a filtrar elas, a discernir entre elas, porque se a gente só for abrir os ouvidos e deixar qualquer coisa entrar, a gente vai absorver muita coisa desnecessária, muita coisa falsa, né? E também tem a ver um pouco com a questão de parar, respirar, e aí sim tomar uma ação, sabe? Que nesse caso seria redecorar a casa. Mas, poxa, eu achei até que bastante interessante essa parte, porque justamente a nossa casa é esse mundo que a gente está inserido. Então, é necessário ter um certo discernimento, um certo pensamento crítico, não só para tentar manter uma certa ordem, ou até mesmo para dar uma quebrada nessa ordem que talvez não seja a gente que está impondo, sabe? Então, eu vejo que tem uma relação com parar, observar para poder seguir em frente, sabe? Para poder melhorar, para poder se modernizar. Sim. Com as perguntas que foram apresentadas, como por exemplo aqui, as cores das paredes ainda refletem quem você é? Dá para fazer um paralelo com uma questão mais política mesmo, sabe?
esse partido, essas ideias refletem mesmo o seu pensamento? Essa ordem social te deixa confortável mesmo? Você tá feliz sendo assim? Acredito que foi. No começo eu achei que ia ser muito zoado por falar de decoração de casa, mas enfim. Combinou. Certo. Tá. Vamos fazer então as perguntas agora sobre o Brasil de 2024. Eu vou deixar a Rafa começar. Você vai usar o tarô agora, Rafa? Pode ser. Beleza, pode começar. Depois eu uso o meu tarô também. Vou fazer o mesmo esquema, vou tirar 3 cartas também. Você pode montar a spread que você quiser e fica livre. Eu vou fazer o mesmo esquema que o seu, porque eu preferi o seu. Beleza. Então aqui, só um segundo. Beleza, tirei as cartas aqui. Nenhum arcano maior. Então, primeiramente, a gente vai ter o 2 de espadas. O 2 de espadas, ele vai ter algumas palavras-chave que seriam indecisão, alguma questão imparcial, negação, limites e até mesmo paz. Então, ele é uma carta de indecisão, contemplação e objetividade. Ela representa você pegar um tempo da sua vida para pensar, ver os dois lados de uma situação e tentar resolver ela de maneira racional. E ela pode aparecer ali justamente quando se é necessário paciência e solidão ali para você realizar uma decisão ou para enfrentar algum tipo de problema. Ela também pode estar indicando o desejo de você ignorar as emoções que podem ser prejudiciais ou disruptivas. E essa carta também pode chegar a te perguntar se você ignora uma situação que precisa de uma visão lógica sobre a questão em si, ou se você só está negando a verdade, sabe? A carta é representada por uma moça sentada na frente do mar, com uma espada em cada mão, cruzando os braços, e uma venda nos olhos, o que, de novo, se encaixa muito com o mensageiro e com as leituras que a gente foi fazendo. Uhum. O que é um pouco preocupante. Mas eu vou tentar evitar trazer questões do tarô de Thoth, das interpretações pelo tarô de Thoth da carta. Eu vou tentar focar só no Rider-Waite, mas assim, pela simbologia da carta, você vê que as duas espadas cruzadas, elas são um sinal de paz, né, um sinal de trégua, de dois lados que resolvem colocar as espadas na bainha, pelo menos por um momento. Só que o fato da figura estar vendada mostra como não é uma paz verdadeira, é uma paz de fechar os olhos, né? Eu vou fechar os olhos porque o meu inimigo, porque o meu rival está fazendo, para que a gente possa ter um pouco de paz. Mas não é uma paz que advém da compreensão, sabe? É uma paz que advém de uma tolerância, às vezes de um cansaço ali, mas não é uma paz verdadeira. Então, pode ser que a gente tenha... não tem como não pensar na polarização que existe no Brasil hoje, né? Quando essa carta aparece, né? Um 2 de espadas. E talvez seja um sinal de que ano que vem os ânimos vão ser um pouco mais calmos. Eu acho estranho também porque vai ser um ano de eleição, ano que vem, mas pode ser um sinal que justamente por ser eleições municipais, a gente vai ter uma perda do foco nas questões mais amplas, né, dos governos estaduais e federais, e por causa disso a poeira deu uma baixada. Mas a própria carta coloca, né, isso como uma paz temporária, uma paz falsa, né, e que não vai demorar muito tempo para as coisas voltarem ao que eram antes. Então vamos ver o que vão ser as próximas cartas aí para ver se a gente vai ter uma confirmação disso. Então, a próxima carta seria o 2 de ouros. E um 2 de novo, bizarro. E essa carta, o desenho dela é um cara que parece um palhacinho fazendo malabarismos com 2 moedas. O que essa carta significa seria mais uma
adaptabilidade, uma experimentação, exercer multitarefas, mudança ou até uma brincadeira, um descontraimento. Eu acho que essa palavra não existe. Então essa carta ela vai representar justamente tanto a experimentação de tentar várias coisas diferentes, quanto você se adaptar a diversas situações. E normalmente, quando a gente é apresentado ali com várias opções para escolher ou vários papéis para se seguir, o correto seria tentar balancear o máximo possível deles para conseguir lidar com a situação, sabe? Porque, como diz o ditado, melhor um pássaro na mão do que dois voando. Isso também, essa carta também pode representar que a situação está um pouco complicada, mas que você tem que ter malemolência ali para conseguir segurar ali as diferentes, não problemas, mas os diferentes obstáculos, os diferentes... Puta, obstáculos também não é a palavra certa. Você tem que ter a malemolência para segurar as diferentes funções que a vida vai te dar. Ao invés de você ficar meio extasiado com todas essas questões, é melhor você enxergar essas possibilidades e tentar balancear elas do melhor jeito possível. Eu acredito que balanceamento, ou balancear, seja a melhor interpretação dessa carta, a melhor palavra que diz a respeito, o que também tem relação com a carta anterior do Dois de Espadas, que vai ali querer dizer que, de acordo ali com a leitura do Gustavo, um certo apaziguamento dos nervos, sabe? As pessoas vão ficar mais calmas, mesmo que essa calma necessite de ou você fazer vários malabarismos para chegar numa conclusão em que as pessoas fiquem em paz, ou você simplesmente feche os olhos para o outro lado e ignorar que as coisas acontecem, sabe? Uhum. Eu também enxerguei essa complementação. E que esse 2 seja mais um sinal de que algumas pessoas meio que se forçaram a se adaptar às coisas, vão, né, fazer isso partindo aí pro ano que vem, e justamente por causa desse esforço delas em se adaptar, em se conformar, é que as coisas vão ter, que o país vai ter um pouco de paz nesse sentido. Mas não porque as coisas estão realmente resolvidas, mas porque as pessoas resolveram tirar um tempo para descansar, afastar a cabeça dessas brigas, dessas desavenças e se adaptar realmente às coisas que estão acontecendo, aceitar algumas coisas, e por causa disso a gente vai ter essa paz momentânea. Mas não é porque as questões estão resolvidas, as cartas não indicam isso, né? E a próxima carta, que é, assim, muito contraditória, é o 5 de paus, que basicamente representa treta, confusão, bagunça. Então, acaba representando confusão, competição, dificuldade, um desafio, uma distração. E pode representar tanto uma dificuldade no sentido de... deixa eu reformular a frase. Essa carta representa tanto as dificuldades que estão por vir. Então, crise, segurança, educação, transporte, enfim. Tanto quanto conflitos, efetivamente, sabe? Então isso é relativamente preocupante, apesar de que conflito existe no Brasil desde sempre. E a carta ela é representada por 5 pessoas, cada uma com um pedaço de pau na mão, e os 5 se batendo ou tentando se bater e não conseguindo, porque estão muito destrambelhados. Eu adoro a ilustração dessa carta. Acho que dos arcanos menores do Rider Waite, o que eu mais gosto da figurinha é do 5 de paus. E realmente a Rafa levantou a questão de ser contraditório, eu também vejo isso, mas tentando fazer uma leitura mais fluida, talvez seja um sinal de que as pessoas vão perceber essa adaptabilidade, essa conformidade que aconteceu, e a gente vai ter alguns conflitos surgindo disso, lutas surgindo a partir disso. Talvez a gente pode até fazer uma leitura
de questão do fluxo do ano, né? Talvez o ano comece mais pacífico, aí porque a gente vai ter as pessoas se conformando, se adaptando, e aí o negócio vai começar a ferver até que comecem os conflitos, né? Pode ser que seja uma questão de tempo, por isso que as cartas saíram nessa ordem também. Dá pra gente encaixar essa leitura, né? Pra mim parece bastante como se tivesse montado tudo isso em um cenário só, sabe? Que todas as cartas têm um fundo azul com a mesma tonalidade. Então, eu gosto de pensar que, olha, inclusive, a primeira carta, que foi o 2 de espadas, tem mar atrás, ou algum corpo de água. A segunda carta, que foi o 2 de ouros, também tem um mar atrás. E a terceira tem terra. Então, duas associadas à água e uma associada à terra. Então, provavelmente, na minha cabeça, isso se monta como: um lado fechando os olhos completamente porque está acontecendo, ignorando alguma situação. Outro lado tentando fazer malabarismos para dizer que não, é normal, gente, isso acontece. E quem tá no meio ali dos dois se descendo o cacete. Parece que teremos dois lados de algum conflito. Não dois lados, mas dois, como se fossem telespectadores diferentes de algum conflito. Os dois decidem lavar as mãos. E o conflito continua rolando, comendo solto, sabe? Exato, também pode ser o significado de que lá em cima, né, para as pessoas que são na elite do nosso país, lá no governo, as pessoas que fazem parte da burguesia do país, para elas realmente pode existir essa questão da conciliação que vem com os dois, tanto com o 2 de espadas quanto com o 2 de ouros. Mas para a gente que é trabalhador, que está aqui embaixo, os conflitos são diários, fazem parte da nossa rotina, a gente se fode todo dia e as lutas vão continuar de qualquer forma, embora eles lá em cima tentem pintar essa ideia de que está tudo resolvido, de que as coisas estão melhorando, de que as pessoas estão mais felizes agora, né? E a mídia, claro, ajudando a perpetuar essa imagem, porque é do interesse deles. Então também pode ser um sinal de algo que já está acontecendo, né? E de que vai se perpetuar no decorrer do ano que vem, que é essa dicotomia, essa luta de classes que ocorre no Brasil e em todo o mundo, obviamente. Eu vou fazer uma tirada aqui com o Tarot de Thoth, no mesmo esquema que eu fiz antes, no mesmo esquema que a Rafa fez agora. Vamos ver se a gente consegue confirmar esses temas que a Rafa trouxe, ou se a gente vai ter uma visão diferente, complementar aí do que vai acontecer no Brasil para 2024. Bom, as cartas que saíram aqui foram, na sequência, o 2, veja só, o 2 de copas agora. Acho que não é coincidência a gente ter tantos dois. A princesa de copas e o eremita. Então vamos lá, o que me veio aqui na cabeça olhando essas cartas? O 2 de copas é uma carta que fala muito de conciliação. Da mesma forma que o 2 de espadas fala sobre esses tratados de paz, né, esses acordos temporários. Da mesma forma que o 2 de ouros fala sobre se adaptar, né, se virar. O 2 de copas vai falar sobre amor, sobre conciliação, né? Ele é o senhor do amor, mas nesse caso aqui de Brasil, assim, eu vejo muito como uma questão de conciliação vindo por parte de quem está no poder, né? A gente já está vendo isso esse ano. A gente tem um governo que está apostando muito na política de conciliação, de ceder coisas. A gente vê que, apesar do governo se pintar como uma esquerda democrática, a gente vê que está tendo muitas conciliações com o centrão, muitas conciliações com a direita e até mesmo com a extrema direita. Então acho que essa carta simboliza um pouco isso, essa tentativa que complementa também a questão das cartas que a Rafa tirou, de conciliar os lados, que é algo ilusório e que só traz malefícios para nós, na população trabalhadora, né? E aí a gente tem a Princesa de Copas, que é uma carta que fala muito sobre ilusão, sobre deslumbramento, uma carta que fala muito sobre a capacidade de encantar, de seduzir. Então acho que ela puxa para esse lado de que esse tipo de discurso, esse tipo de prática política do governo
está sendo capaz de seduzir a população, de enganar, de fazer parecer que está tudo bem, de que isso é o melhor para nós. E aí a gente tem o eremita, que vem para dizer que as pessoas estão se contentando com isso e estão se retirando do evento, né? O eremita é muito uma carta de retirar-se dos eventos atuais, de se isolar, de se distanciar das coisas. Então eu acho que é meio que um alerta aí de que as pessoas estão, né, e provavelmente vão continuar no ano que vem, se distanciando das causas pelas quais elas estavam lutando, porque elas vão cair na ilusão de que está tudo bem, de que as coisas foram conciliadas, foram consertadas e que o país está se encaminhando para algo melhor. Enquanto isso, nos bastidores, as coisas não são bem assim e a gente tem vários projetos, várias políticas acontecendo com o intuito de prejudicar a população e de favorecer quem já está lá em cima, né? Então eu acho que essas 3 cartas que eu tirei, elas contam essa pequena história que infelizmente parece que vai se prolongar para o ano que vem. E claro, eu também não vejo o tarô como algo imutável. Não acho que essas previsões que a gente faz sejam sobre um futuro que não pode ser mudado. Eu acho que se essas cartas estão saindo dessa forma, pode servir como um alerta também de como as coisas vão acontecer se a gente não tomar alguma atitude em relação a isso. Então eu vejo a minha leitura bem complementar com aquilo que a Rafa trouxe, de certa forma. Eu não sei o que a Rafa pensa sobre. Eu acho que não tenho muito mais coisa a acrescentar. Justamente porque as cartas elas estão condizendo com a situação atual. Principalmente essas do Brasil dão uma noção mais de continuidade do que já é. Agora, nas cartas que foram tiradas para o mundo em geral, com essa leitura acrescentada do Brasil, daria para entender que as primeiras cartas foram mais como conselho. Tipo, pare, pense, olhe, avalie e não se deixe levar por qualquer coisa que você vê por aí, cara. Sabe? É um pouco triste você pensar que as coisas teoricamente continuarão as mesmas, sabe? Mas infelizmente é isso aí, gente. É a realidade que a gente vive e viver no Brasil não está fácil. Mas vamos seguir então. No início do episódio, eu acabei mencionando que também faria algumas observações astrológicas em relação ao ano de 2024. Porém, aí no decorrer do episódio, a gente ficou empolgado com as leituras e eu acabei esquecendo. Então, agora durante a edição, eu lembrei disso e então eu estou gravando aqui rapidamente algumas observações que eu deveria ter falado lá no episódio. Já tinha até anotado, já tinha deixado tudo pronto e acabei esquecendo. Mas, embora, claro, as análises astrológicas elas precisam ser bem minuciosas para a gente ter um panorama mais detalhado sobre o que pode acontecer no ano que vem, eu trouxe aqui apenas a questão de um movimento planetário que vai ser bem relevante para os próximos anos e que vai se iniciar em 2024, que é a entrada do planeta Plutão no signo de Aquário. Na verdade, Plutão chegou a entrar em Aquário algumas vezes e voltou porque ele é um planeta que acaba fazendo muitos movimentos retrógrados, então ele entra e sai dos signos até definitivamente entrar neles e fazer todo o caminho até o final do signo, coisa que vai acontecer em 2024 para esse caso do Plutão em Aquário. O planeta vai ficar então 20 anos no signo de Aquário, então mais ou menos até 2044. Ou seja, teremos toda uma geração, né, serão 2 décadas, que serão influenciadas por esse posicionamento. Plutão ele é um planeta de grandes transformações, né, bem no sentido de morte e renascimento, né, assim como a carta da morte no tarô. E o signo de Aquário ele simboliza coisas como a sociedade, o coletivo, e essa entrada de Plutão em Aquário sinaliza que a gente pode esperar, nos próximos 20 anos, várias evoluções no sentido social. O Plutão ele tem também a característica típica de tirar da zona de conforto. Ou seja, a gente também pode esperar que essas mudanças que serão trazidas por esse movimento planetário não serão bem aceitas de início. A gente também pode estar falando de uma revolução no âmbito tecnológico, já que Aquário é um signo relacionado a isso também, a inovações, a invenções, a tecnologia.
quando a gente fala dessas influências que demoram anos para se consolidar, a gente sempre pode voltar no tempo e analisar a última vez que houve esse posicionamento planetário. E Plutão esteve em Aquário pela última vez durante o período de 1777 até 1797. E nessa época, aí no século XVIII, nós tivemos eventos muito marcantes, que são a Revolução Francesa e também foi o período em que se iniciou a Revolução Industrial. Acho que eu não preciso citar o quão importante foram as invenções que surgiram a partir da Revolução Industrial, por exemplo. E é bom a gente lembrar que essas revoluções que ocorrem nesse período que Plutão fica em Aquário, elas têm impactos muito duradouros na sociedade. A Revolução Industrial trouxe progressos tecnológicos que perduram até hoje, e a Revolução Francesa trouxe também conceitos sociais, de certa forma, né, que perduram até hoje, como os conceitos da democracia moderna, dos direitos dos cidadãos. Houve também, nesse período, o início do processo da abolição do feudalismo, ideais novos, mais fortes, de secularismo, e tudo isso são coisas que continuam vigentes em pauta, em discussão, até os momentos atuais. Ou seja, a gente pode esperar mudanças bem nesse sentido durante os próximos 20 anos. E também é importante a gente lembrar que tudo tem uma resistência no processo, né? Se a gente pensar lá na Revolução Francesa, a monarquia foi extremamente resistente a todo esse processo, né? Porque era uma ameaça para a hegemonia deles. A igreja também se colocou como opositora. Então, assim, são instituições muito fortes resistindo à mudança. Da mesma forma, a Revolução Industrial, ela trouxe muita revolta e resistência por parte dos próprios trabalhadores, que começaram a ver o seu trabalho sendo automatizado cada vez mais, e era algo que custava os seus empregos, né? Houve muitos protestos, muitas greves, e isso me faz pensar também sobre a questão da inteligência artificial, né? Será que a gente vai ter uma revolução muito forte em relação à IA nos próximos anos? E uma espécie de repetição desse processo que aconteceu lá na Revolução Industrial, né, que houve um crescimento exponencial muito rápido da tecnologia, que é o que a gente está vendo agora com a inteligência artificial, né, como ela está se aprimorando de uma forma extremamente rápida, que ela surgiu meio que do nada para nós, claro que era algo que estava sendo pesquisado e trabalhado há muito tempo, mas chegou ao acesso público meio que do nada e de repente já está num crescimento muito avançado, muito rápido, e eu não consigo imaginar nos próximos 20 anos em que patamar isso vai chegar. Então, talvez tenhamos uma revolução tecnológica bem nesse sentido, né? Um sentido bem mais extremo do que foi a Revolução Industrial, por exemplo. Então, eu só queria trazer essas observações, né? Esse é o trânsito planetário mais importante, a meu ver, que vai ocorrer em todo o mundo no ano de 2024. E depois de 2025 nós também teremos alguns movimentos bem interessantes, mas eu não vou falar deles agora. Talvez futuramente eu possa fazer um episódio somente sobre isso. Então eu só queria deixar essas observações para que o episódio fique mais completo. Bom, a gente fez aí várias previsões, demos um panorama do que possivelmente pode acontecer para o ano que vem. Quem sabe a gente volta final do ano que vem, se o mundo não for destruído até lá, para a gente falar se a gente chegou perto, se a gente errou totalmente as nossas previsões. E aí a gente deixa para fazer isso numa oportunidade aí final de 2024. Quando a gente for fazer as previsões para 2025, a gente já faz a análise daquilo que foi previsto em 2024, né? Dá pra gente ir fazendo assim nos próximos anos, e acho que vai ficar uma dinâmica legal, até pra gente ver até onde que os nossos métodos divinatórios são capazes de prever o que vai acontecer. Então espero que vocês ouvintes tenham gostado desse episódio, um pouco diferente do que a gente faz habitualmente. E fiquem de olho aí no que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano. Espero que as coisas ruins que a gente tenha previsto não se concretizem. Espero que as coisas que a gente interpretou negativamente a gente estava errado e era para ter interpretado positivamente. Porque apesar da gente gostar de acertar as nossas previsões, a gente gosta muito mais de ver o mundo e o Brasil melhorando a cada dia. E
Espero então que quando a gente se encontrar aí no ano que vem, as coisas estejam melhores, embora os sinais não indiquem isso. Então é isso, esse vai ser um dos últimos episódios do ano. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, que acompanharam essa última temporada, esse último ano do Desocultados. E a gente se encontra no próximo ano. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Até 2024.